Boa noite a todos. Tenho um prazer de apresentar este painel como moderadora. Meu nome é Rosane Romano, sou advogada, exerço há 30 anos a advocacia no Brasil, sou sócia fundadora de Romano e Associados. É um prazer ter participado de todo o encaminhamento da legislação de parceria público-privada no Brasil, desde 2004. Iremos iniciar agora toda uma linha de debate e discussão em relação ao tema parceria público-privada e cidades inteligentes. Olá, pessoal. Meu nome é Camila Januário. Eu sou coordenadora de programas educacionais aqui na Johns Hopkins University, em Maryland, nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com Rosani e também com Priscila. E eu estou muito feliz de estar aqui falando das parcerias públicas-privadas. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse painel. Eu sou Priscila Romano Pinheiro, atuo com PPPs e concessões aqui, representando, né, o Estado, do governo do Estado da Bahia, desde 2008, atuando em projetos de PPPs, em parceria público-privada, e é um prazer estar aqui para discutir hoje cidades inteligentes, falar sobre a diversidade, né, e como é diferente aqui no Brasil, como acontece nos Estados Unidos. Obrigada, Rosane, Camila, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada a Wyoming, né, por estar fazendo esse evento maravilhoso. Eu agradeço também a todo mundo que colocou muito suor aqui nesse evento. Muito obrigada mesmo. Muita energia, né, para acontecer. Eu gostaria de iniciar fazendo uma breve exposição do que eu acho importante da gente iniciar as nossas discussões e os painéis em relação ao assunto. É muito importante a gente ter em mente que cada vez mais é fundamental o desenvolvimento de cidades inteligentes. Justamente por causa do crescimento da população e conforme os dados da ONU em 2030, nós teremos realmente a necessidade de implementação de cidades inteligentes. E com isso surge justamente a grande discussão sobre a importância das parcerias públicos-privadas nesse projeto de desenvolvimento das cidades inteligentes, seja no Brasil, seja no exterior. É importante, acima de tudo, nesse momento, que se vocês tiverem a condição de descrever um pouco, tá, a experiência profissional de vocês em relação ao assunto e como seria importante o desenvolvimento dessas parcerias no caso das cidades inteligentes. Eu gostaria agora de solicitar de doutora Camila que fizesse uma rápida exposição em relação a esse assunto. Qual é a visão dela em relação à parceria público-privada em relação às cidades inteligentes? Ok, vamos lá. Primeiramente, obrigada pela doutora, mas não ainda. Quase chegando lá. Minha experiência com parceria pública-privada, ela começou, na verdade, no Brasil mesmo, quando eu trabalhei na cidade de São Bernardo do Campo. Eu trabalhava juntamente com o prefeito e nós iniciamos um projeto de reciclagem, que a cidade não tinha. A gente está falando de 1998, só para entregar a minha idade. E nós, então, tínhamos muitos parceiros, né, privados e públicos, mas eram parceiros que nós não necessariamente procuramos para ser nossos parceiros. Eles já faziam parte, já eram parte contratados da administração, né? Então, esse foi o meu comecinho lá. Eu coordenei esse programa de reciclagem, retirada das pessoas do lixão do Alvarenga, lá em São Bernardo, com o prefeito Maurício Soares, um trabalho muito lindo, que foi até um pouco difícil para mim deixar e vir para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, a minha experiência com as parcerias públicas e privadas, ela iniciou com o governo local, né? Eu moro num subúrbio que chamamos aqui de Baltimore, que é uma área
a cidade de Baltimore. Eu moro a 20 minutos de Baltimore, e aqui existe, então, só para dar um pouquinho do nosso histórico, né, da onde é que a gente está. Nos Estados Unidos, o governo local, ele é mais autônomo, né? Ele tem mais autonomia. Então, existe o governo local, dos condados, das cidades, existem o governo estadual, e o federal, na verdade, lida mais com leis mais generalizadas no sentido da cidadania. E então, aqui onde eu moro, eu iniciei trabalhando com pequenas organizações não governamentais, as ONGs daqui, e realmente criando vínculos e, na verdade, pontes de comunicação entre essas organizações e os órgãos públicos aqui nos Estados Unidos, aqui na minha área, aqui em Maryland, aqui em Timonium, Towson area, que é onde eu moro, e eles ajudando com serviços, né? Vamos supor, por exemplo, agora, né, que seja uma coisa mais direta para explicar e dar um exemplo. Nessa relação do Covid, agora, por exemplo, a comida das escolas que estão fechadas tem que ser distribuídas para os estudantes que estão em casa. Então, as escolas viraram um centro de distribuição. Para poder alcançar todas as pessoas que precisam, o governo do condado local, o governo do condado de Baltimore, acionou as ONGs, né, e acionou também negócios, né, que seriam essas parcerias privadas, para fazer essa distribuição. Então, precisa, por exemplo, de cestas básicas, não só para entregar para os estudantes, mas para entregar para as famílias. Então, compra-se, né, diretamente de uma empresa. Na questão agora do Covid, claro, essa questão da concessão, essa questão da concorrência, ela foi meio amenizada, precisa, é emergencial, vamos lá e vamos fazer agora. E as ONGs, então, ficam responsáveis por distribuir. Não é só o governo que distribui, o governo faz essa parceria. Então, minha experiência com essas parcerias, né, com o PPP, fica mais nesse sentido de ser a gestão pública acionando parceiros para criar possibilidades de outros, de um sistema de apoio, nesse caso no Covid, mas em outros também. Na questão da universidade, por exemplo, a Universidade Johns Hopkins University, ela é muito centrada, ela está no centro da cidade de Baltimore, e ela tem, sim, uma parceria incrível com a cidade de Baltimore, onde nós temos... nós contratamos funcionários, por exemplo, que estão saindo da prisão, eles são contratados pela própria universidade, tem uma cota de funcionários para reabilitação, tem uma cota de funcionários que precisa morar dentro da cidade de Baltimore para poder ser contratado pela universidade. Então, e a universidade não é pública, ela é privada, ela é particular, é caríssima, é uma universidade caríssima, mas ela tem sim essa preocupação social de estar dentro de uma cidade que precisa de muita ajuda e que no final acaba criando muito benefício social em volta dela. Então, essa é um pouquinho da minha experiência aqui nos Estados Unidos. Doutora Priscila, eu gostaria também que a senhora, por favor, descrevesse brevemente sua experiência profissional relacionada com gestão inteligente e, acima de tudo, com a promoção de felicidade e em relação às parcerias público-privadas. Olha, eu gostei muito do tema. Tenho que dizer que eu gostei muito, porque é tão interessante, né? Eu trabalho, como eu cheguei a colocar um pouco no início, desde 2008 eu comecei a trabalhar nesse universo de concessões e PPPs aqui no Brasil. Para nós, algo ainda muito novo, né? A nossa legislação, né, tinha pouquíssimo tempo de editada, os primeiros contratos de PPPs foram assinados no ano 2006, então a gente tinha pouquíssimo tempo ainda começando a desenvolver essa expertise aqui no Brasil, né? E eu fui logo inserida, quando eu comecei a trabalhar, minha primeira experiência no projeto do Hospital do Subúrbio, né? Um projeto em que trouxe a primeira PPP em saúde para o Brasil.
né? Imagina que esse hospital foi instalado numa região com mais de 1 milhão de habitantes naquela área. É um projeto que tem 4 prêmios internacionais, inclusive um prêmio da ONU. De tal relevância esse hospital, esse equipamento ao ser instalado, né, em determinada região também do subúrbio, por isso que ele é chamado Hospital do Subúrbio, porque ele está instalado na região do subúrbio aqui da nossa cidade, né, da capital da Bahia, em Salvador. Né? Então, é uma região muito densa, adensada, de uma população extremamente carente que não tinha nenhum acesso à saúde. Então, assim, quando você fala que você vai levar infraestrutura social, né, para essa população, você realmente está trazendo felicidade. Né? E isso se reflete hoje nos números. O hospital tem 10 anos de execução contratual, estamos chegando no final desse contrato, né, e já nas fases, né, de prorrogação, né, prorrogamos por um período por causa desse momento de Covid, né, e ainda tem as decisões, né, técnicas e políticas de renovação e tudo mais, mas ele foi o primeiro que puxou outros projetos na área social, de PPPs em saúde no Brasil, como é o caso do Instituto Couto Maia, que foi um grande instrumento também nesse momento que vivemos, né, de pandemia, no enfrentamento do Covid, né, também instalado em uma população extremamente carente, né, foi na região de Cajazeiras. É um hospital que tem uma tradição de mais de 150 anos, né, de atuação com seu corpo clínico, mas carecia de toda a infraestrutura. Né? Então, nesse modelo, a gente aqui acabou utilizando um PFI, como é internacionalmente conhecido, né? O modelo Bata Cinza, que só traz os serviços de logística, né? E de facilities, mas que dá um impacto enorme à sociedade. Então, quando você oferece um serviço que não existia àquela sociedade, com certeza você traz felicidade. Você traz felicidade porque você traz saúde, você traz acesso, né? Você traz àquela pessoa a condição de ter tranquilidade para viver. E eu acho que os projetos de PPPs e concessões no Brasil, né, em todos os setores que vêm sendo, né, altamente, né, estudados, né, ao longo desses 12 anos aí, existe hoje no Brasil uma gama de especialistas que estão dedicados a esse assunto. Eu fico muito honrada, né, em atuar nesse segmento há bastante tempo, até brinco, apesar, né, da pouca idade, me sinto da velha guarda, onde nós discutíamos coisas como resíduos sólidos, saneamento, né, mobilidade. Os projetos de concessão e PPP, né, na área de mobilidade urbana, né, aí a gente está falando de metrô, né, das rodovias, isso sim é um setor maduro no Brasil, né, a gente já consegue ter muitos contratos, hoje a gente chegou a mais de 100 contratos no Brasil, né, de modo geral, mas a área de cidades inteligentes realmente é uma carência. Hoje você tem, se não me engano, os números que eu pesquisei, temos somente 2, 3 experiências assim bem-sucedidas no Brasil hoje com cidades inteligentes. E o que é cidades inteligentes? Né? É você trazer à população aquela qualidade do serviço, com tudo integrado. Você mora, você tem educação, você tem saúde, você tem internet, para a gente estar aqui hoje trabalhando, né? Você vai ter poder que o professor vai poder dar aula para o seu aluno, né? E você vai receber na sua casa uma banda larga, uma telefonia, um sistema, né, de transporte que funcione. Você dá aquelas condições de sobrevivência. Então, assim, para mim, investir, né, em infraestrutura, né, física e social para as comunidades e as cidades inteligentes com certeza trarão qualidade de vida. Eu espero que a gente consiga fazer igual o modelo espanhol, que a gente traga também a alegria e a felicidade do povo, né? Quando a gente fala em cidade inteligente, para mim é uma das experiências marcantes, eu tenho que falar, quando eu participei do Smart Cities que acontece em Barcelona, né? É um grande evento global também, que discute exatamente isso. Eu espero que a gente possa aprender com vocês, Camila, e que a gente também possa, aqui no Brasil, ter experiências exitosas. Com certeza é um futuro para o país. Eu só vou pegar esse gancho que você falou, acho que, na verdade, essa troca de experiência é o mais importante da felicidade, sim, né? Porque eu acho que a felicidade é uma questão mundial, uma questão humana, né? Mas essa troca de experiência, o que você fez, o que funcionou, como é que pode ser feito, essa é a coisa mais importante para que a gente vá em frente, né, nesses projetos. Como pode ser replicado, né? Como a gente pode aproveitar essas boas experiências e oferecer a comunidades que hoje não tem nada, nenhum acesso. Exato, e adaptar, né, àquela comunidade, né? Porque nem todo mundo é igual, nem toda comunidade é igual. A realidade local, né? Exato, exatamente.
Com isso, ficou muito interessante o debate das doutoras e, acima de tudo, eu trago uma nova discussão, um novo ponto para análise de vocês e, acima de tudo, para reflexão, né? O que vocês acham que seria importante ser analisado agora, principalmente num ponto? Qual o impacto que você percebe da PPP para uma gestão inteligente? Tá certo? O que seria esse impacto? Qual é o lado positivo de se fazer uma parceria público-privada para uma cidade inteligente? É um ponto, assim, para análise de vocês, apesar de vocês já terem até ultrapassado um pouco na primeira pergunta, um pouco da pergunta. Mas eu acho que vocês têm muito a contribuir com essa nova reflexão. Por favor, doutora Camila, o que a senhora poderia agregar a mais em relação a esse ponto? Então, eu acho que é como a Priscila falou, né? Na questão do hospital, por exemplo, essa é uma parceria. Primeiramente, esses são projetos muito caros, projetos muito grandes, que têm uma dificuldade, né, de orçamento. Então, essa parceria, ela promove essa possibilidade de que esse projeto vá em frente, né? Na questão aqui dos Estados Unidos, o que a gente observa e que é preciso mais mesmo de um impulso federal, estadual, municipal, essa promoção também da parceria pública e privada local. Como eu estava comentando, nessa questão da distribuição da alimentação, existe sim uma preferência a ser dada aos negócios, às empresas que estão aqui dentro deste condado. Então, essa é uma questão importante que eu acho que a gente tem que tocar também. Essa promoção já dentro da localidade. Porque você cria essa parceria do público e do privado, você já gera emprego aqui dentro mesmo, né? Dentro do condado, claro, em questões estaduais, na questão de um hospital, é óbvio que você tem que ir, né, sair um pouco da localidade. Agora, em um outro sentido também, essa questão da parceria, ela precisa ser feita com cuidado, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o cidadão está meio assim desconfiado da administração pública em geral. E isso é uma coisa mundial, não é uma coisa de Brasil, não é uma coisa, né? É uma questão mundial. O cidadão, ele realmente pensa que qualquer coisa que seja administrada publicamente já é corrupta e tal. Então, eu acho que essa parceria precisa, sim, ser muito cuidadosa, mas ela tem muito potencial. É um potencial, assim, inexplicável, né? Como a gente vê. Eu sou bem, assim, eu acho que não dá para continuar esperar tudo que seja público. Não é possível, não existe orçamento para isso. A não ser que você paga muito imposto, mas muito mais do que a gente já paga. Então, é preciso, né, essa questão para mim, do orçamento e da possibilidade de promover esses projetos é o mais importante. Priscila, o que você acha? Pois é, eu concordo com você, Camila, e aí seguindo um pouco no que doutora Rosane tem nos pedido aqui, eu acrescentaria mais um ponto. Eu acho que a questão do financiamento, né, do capital para ser investido, realmente são projetos, né, que têm um grande vulto, né, investido, né, para investimento, para que esse projeto possa ser realmente concretizado. Mas, além dessa questão do investimento, né, para além dela, eu diria que o mais importante, assim, do nosso ponto de vista aqui, do nosso olhar, é a questão da qualidade do serviço prestado. Né? Quando a gente traz o parceiro privado, que tem aquela expertise específica no negócio, ele é mais eficiente. E aí acaba que ele consegue fazer mais com menos, ou com o mesmo valor, né? Mesmo que ele não economize tanto, ele vai fazer 2 vezes mais do que o que faria
né, do que se faria com um recurso. Então, essa coisa da performance, né, da alta produtividade, das melhores práticas, da melhor tecnologia empregada, ela traz um ganho à sociedade muito forte quando o parceiro privado vem prestar esse serviço público em lugar do poder concedente Estado. Porque aí a sociedade ganha muito, porque normalmente, no nosso exemplo aqui, a remuneração desse privado, ela está diretamente vinculada a essa qualidade e essa performance. Então, assim, ele vai sempre se esforçar mais. E quem ganha com isso é a sociedade, né? E a gente consegue fazer projetos que tragam esse resultado à sociedade de uma forma muito mais fácil até de ser percebido, né? Então, eu diria, por exemplo, a gente tem no Brasil alguns exemplos, por exemplo, de CEASAs, né? Que são centrais de abastecimento, que são feitas através dessa parceria público-privada, ou com concessão, ou com o PPP, mas que traz um resultado, inclusive, gerando o banco de alimentos, né? Fazendo projetos sociais que são acessórios, e isso tudo desenvolve aquela comunidade como um todo, né? Porque eles não pensam só no core business, eles também fazem essa questão de extrapolar isso e trazer uma imagem social para o projeto, mas para o parceiro privado que está prestando o projeto, né? De que ele é um parceiro responsável. E eu acho que isso está na moda, né? E faz bem estar na moda, né? Está na moda ser sustentável, está na moda ser politicamente correto, né? E eu acho que as cidades inteligentes, elas principalmente, eu acho que elas atraem isso. Elas atraem essa, digamos assim, essa qualidade do serviço, essa eficiência, né? Uma mecânica que funciona de forma perfeita, né? Então, assim, quando você fala de cidades inteligentes, você vem no seu imaginário de que tudo vai estar coordenado, de que tudo funciona bem. E eu acho que é essa sensação que, às vezes, né, nós, alguns brasileiros, quando estamos fora, temos. A sensação que a gente tem é que as coisas funcionam um pouco melhor fora. E aí, às vezes, a gente queria que isso também acontecesse no Brasil, né? E eu acho que esse é o desejo que a gente tem com as cidades inteligentes. É que a gente consiga realmente ver o nosso imposto retornar, né? Por exemplo, aqui a gente ainda não conseguiu evoluir na educação, né? Então, a gente paga, assim, a grande parte da sociedade paga 2 vezes, porque ela paga o imposto e tem que pagar a escola, né? Ela paga o imposto e tem que pagar a creche, enfim. Então, assim, isso para a nossa sociedade é um custo muito grande. E eu acho que as cidades inteligentes vão conseguir trazer mais felicidade à população nesse ponto aí. Eu gostaria que as meninas estudassem numa escola pública, por exemplo, integral aqui, onde eu moro. E Eu acho que é um motivo de muita felicidade. E também seria importante para as doutoras esclarecer um ponto que eu acho também fundamental, a questão da mobilidade urbana. E nós temos no Brasil alguns projetos que, se as doutoras pudessem, e também nos Estados Unidos, muito interessante, que isso também traz a felicidade das pessoas, isso traz uma condição da pessoa trabalhar melhor, de se dedicar melhor ao trabalho, porque se ele tem a condição de mobilidade urbana, e doutora Priscila, nós temos aí um projeto aí de veículos leves sobre trilhos, né? É um projeto que nós temos a nível de Bahia, né? Que eu acho que seria importante que a doutora comentasse. A doutora Camila, que tem vários projetos desse nos Estados Unidos, pudesse agregar um pouco também. Já falamos de saúde, já falamos muito também da situação da pandemia, toda essa parceria público-privada e, acima de tudo, a felicidade das pessoas e ter um serviço de melhor qualidade, um serviço público condizente com a realidade que nós precisamos hoje ter para a felicidade de nossas famílias. As doutoras se incomodariam de acrescentar algo em relação à mobilidade, porque eu acho que é fundamental. Vai, Priscila! Pode ser um prazer. Aqui o VLT, né, que é o Veículo Leve sobre Trilhos, é um projeto que foi assinado no ano passado, ele ainda está em fase de implementação. Mas eu acho que eu posso agregar falando um pouco sobre o metrô.
né? Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, se já conhecem Salvador, se conhecem o nosso estado, mas a nossa capital, ela hoje, ela é 100% ligada do aeroporto ao centro da cidade por um metrô. E as pessoas que utilizam esse serviço hoje, né, não sei, né, como eu falei, não sei se as pessoas conhecem, mas Salvador é uma cidade muito quente, né? A gente mora aqui nos trópicos e aqui é muito quente, né? A gente realmente, a nossa temperatura normal está na faixa de uns 33, 35 graus, enfim. Então, para a gente conviver com calor é uma coisa bem, digamos assim, peculiar do nosso dia a dia. E imagina, você sai de casa para trabalhar de manhã, né? Você não tem condições de sair andando de bicicleta porque você vai chegar totalmente suado no seu trabalho. Não existe essa condição. E aí a gente conseguiu implementar um sistema que, além de dar capilaridade na cidade inteira, é totalmente climatizado, com segurança, né? Um serviço hoje que atende a quase 300 mil habitantes, né? Super, né? Uma superestrutura, né? Foram mais de quase 6 bilhões de investimento, que atende hoje a uma população de 300 a 400 mil pessoas, né? No serviço de transporte urbano, né? Dentro da cidade. Fora que você reduziu o tempo de viagem assim drasticamente, um trajeto que você faria em 45 minutos, hoje você faz em 15, né? Com ônibus passando a cada... É fantástico. É um projeto que realmente mudou a cara da cidade, né? A gente hoje, eu tenho uma satisfação muito grande, né? Acompanhar a gestão operacional desse projeto, porque ele realmente possibilitou que muitas pessoas passassem a ter transporte com dignidade, né? Com um pouco mais de conforto, de segurança, né? E com um pouco mais assim... a gente até brinca, ele tem um conforto, né, assim, que realmente tem condições de qualquer pessoa deixar o carro em casa e trabalhar utilizando esse transporte público. Ele tem parte dos seus recursos, né, como ele foi contratado através de uma PPP, o governo do estado ele participa com contraprestações públicas, né, para que a tarifa também seja uma tarifa competitiva, para que você possa onerar o mínimo possível o usuário. Enfim, eu acho que é um projeto também que tem sido super bem avaliado pela população e que transformou a cidade. Eu diria que ele trouxe a modernidade à nossa cidade, né? Ele deixou a cidade mais inteligente, mais dinâmica, mais rápida. E como é o caso do metrô aqui na Bahia, a gente tem muitos outros exemplos no Brasil. E temos alguns outros modelos de mobilidade também que estão sendo implementados. Aqui, no nosso caso, vou aproveitar que eu falei de mobilidade, vou falar rapidinho da ponte. A gente está, inclusive, né, nos próximos dias, assinando aí o contrato da ponte que vai ligar a nossa capital, né, a ilha de Taparica, e vai se tornar um super vetor de desenvolvimento do nosso estado, né? Então, assim, a gente, quando fala da ponte Salvador e Itaparica, as pessoas pensam só no turismo, no lazer, mas é um vetor produtivo, né, que vai impactar na indústria muito forte, vai trazer para a gente um desenvolvimento socioeconômico, de geração de trabalho, emprego e renda, assim, fantástico. Eu acho que as cidades inteligentes têm que oferecer isso, né? Trabalho, condições de vida, renda, para que as pessoas, de fato, né, diminua essa violência, diminua a marginalidade, e que a gente possa ter realmente melhor qualidade de vida. Eu seria por aqui, Camila, fico por aqui, vou passando. Excelente! Nossa, faz anos que eu não vou a Salvador, eu morei em Salvador um tempo, mas em 90, não vou nem falar, nos anos 90. Nossa, muito, muito legal de ouvir né, sobre essas melhorias mesmo. Isso, emblemático, sim, esse projeto da ponte. A ponte é emblemática. Nossa, excelente. Infelizmente, Baltimore, que é uma cidade, que é a cidade mais próxima onde eu moro, é uma péssima cidade com mobilidade. Eles realmente precisam de muita ajuda aqui. Nós temos um trem que não conecta com o metrô, que não conecta com o ônibus. Nada se conecta. Mas, em geral, né, nos Estados Unidos, os subúrbios, eles não são conectados, né, com a cidade, justamente por causa do automóvel, né, do automóvel, olha aí o automóvel. O automóvel e as pessoas dirigem bastante.
Mas nós temos sim o projeto, que é esse do trem leve, que ele vai daqui ele vai até Boston, que é enorme, muito longo. E a nossa parte aqui de Maryland está meio parada, né? Assim, na votação, está lá na nossa administração. Não foi votado, não foi votado, e aí entrou pandemia, então não está sendo priorizado, não está sendo priorizado. Mas nós temos, né, um de Baltimore até Nova York, mas eles querem fazer um outro trilho e paralelo que vai direto, né? Ele não vai ficar parando, entendeu? Ele vai direto, porque é esse antigo e que é uma PPP, ele vai parando, né? Então você demora mais para chegar, mas você chega. E tem um que chama Sela, que é mais rápido, ele vai daqui a Nova York direto, tem um que vai parando, né? Mas eles estão querendo agora daqui até Boston, então é uma coisa bem mais estendida. Então, na realidade, você tem várias opções. Temos. Mas eu queria tocar um pouquinho nessa questão que a Priscila falou da gestão, né? Voltando à importância da gestão com a cidade inteligente. Essa questão como é que a indústria, como é que esse parceiro privado gerencia, maneja, como disse a Priscila, me corrigiu outro dia, não é manejamento, é manejo, ai caramba, português. Mas é gestão. Então essa questão da gestão, né, que é preciso ser bem feita, né? E o parceiro privado, ele tem a capacidade, a sabedoria para poder acelerar esses projetos. Então, eu acho que isso é importante. Só para acrescentar um pouco mais, achei muito interessante a sua exposição, Camila, e deu para a gente sentir muito como está funcionando a mobilidade aí, quais são os novos projetos e como isso faz parte de um novo ambiente, né? Porque eu acho que a gente tem uma evolução aí muito grande. Conhecendo os Estados Unidos como eu conheço, de longa data, de várias idas, eu vejo que também há uma evolução, como também existe uma evolução na Bahia, em São Paulo e no Brasil, em relação também a se buscar essa questão das cidades inteligentes como um todo e a felicidade da população. Aí eu vou deixar para vocês um outro questionamento, tá? Na realidade, nós já discutimos alguns pontos e eu gostaria, assim, de um comentário final para vocês, né? Eu acho que é importante a gente aí trazer esse comentário, tá? Para que vocês pensem numa forma de demonstrar para as pessoas que estão assistindo que seria importante, na realidade, que vocês veem como fundamental de um desenvolvimento de cidades inteligentes em projetos de PPP. O que seria importante de desenvolvimento de novos projetos de PPP para que a gente tivesse efetivamente cidades inteligentes, a felicidade da população e, como Priscila e você colocaram, uma gestão pública eficiente, porque é isso que é fundamental. Nós precisamos ter uma gestão pública eficiente que será feita através de uma PPP do gestor privado. Poderiam acrescentar, por favor, alguma coisa, doutora Camila? Eu posso finalizar. Eu acho, como você disse, né, a experiência americana, ela tem uma experiência grande da utilização do espaço público, né? A escola aqui, você pode usar o parquinho no final de semana, você pode usar o campo de futebol, né, ela não está fechada com cerca, você pode, né? A escola sim está fechada, mas ela é um espaço público. Então, para mim, eu gostaria de ver isso voltar ao Brasil, né? A utilização do espaço público, porque eu acho que isso é importante para a felicidade, para a segurança, né? Para o desenvolvimento da cidade. Então, eu gostaria de ver isso, e existem exemplos no Brasil que estão indo para frente. Como a doutora Rosane falou, a gente está vendo mesmo uma mudança, né? Com a questão das pessoas quererem essa mobilidade, né? Aqui mesmo em Baltimore, o pessoal quer quer de bicicleta para o trabalho, eles querem um transporte mais efetivo.
Então, para mim, eu acho assim, é isso que eu quero ver, né? Eu quero ver mais gente envolvida, eu quero ver mais cidades envolvidas, eu quero ver mais discussão como a nossa aqui, em todos os cantos do planeta, para que todo mundo utilize o espaço público, utilize o conhecimento de outras experiências, para a gente, sim, ir para frente, né? Como humanidade em geral. Acho que é uma questão evolutiva mesmo para a gente. E é isso, eu acho. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. E é isso, eu acho que vamos aí, vamos continuar com o bate-papo. Eu também quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço o convite e queria dizer assim, para palavras finais, eu acho que é compartilhar essa boa experiência, compartilhar essas experiências exitosas para que a gente possa conviver em sociedade com tranquilidade, caminhando na rua com os nossos filhos e com uma educação, né, que a gente possa ter tranquilidade, né, para viver com as nossas famílias e em sociedade. Eu acho que é o mais importante que a gente precisa hoje. Muito obrigada, doutora Rosane, e lhe devolvo aí as palavras. Na realidade, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito importante, nós conseguimos fazer um debate, uma exposição e, acima de tudo, trocar conhecimentos, porque isso é fundamental. É fundamental trocar experiência e aproveitar essa experiência de alguma forma, seja em outro estado, seja em outro país, e tentar o quê? Tentar trazer para a população uma melhor condição de vida. Uma forma onde a gente busque a felicidade, onde as cidades inteligentes venham trazer isso para as nossas famílias, com saúde, segurança, acima de tudo, uma educação de qualidade para as nossas crianças, como foi muito bem exposto pela doutora Camila, e tentar viver de uma forma melhor, buscando o quê? A felicidade. Então, com isso é que a gente espera que as parcerias públicos-privadas possam trazer às comunidades isso, com a melhor gestão do segmento privado e, com isso, atendermos ao principal, tentarmos buscar a nossa felicidade. Obrigada a todos, foi um prazer participar com vocês desse evento e agradeço, acima de tudo, a contribuição muito grande da doutora Camila e da doutora Priscila. Satisfação. É um prazer.